Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer considerações sobre a Umbanda, tá? Vamos ver algumas coisas aqui sobre a Umbanda. Devido à falta de centralização e da formalização das práticas do candomblé, muitas variantes foram desenvolvidas nos ritos e nas crenças que envolviam o mundo dos orixás. Dentre as religiões de inspiração afro-brasileira, a que mais catalisou correntes e pensamentos distintos foi, sem dúvida, a Umbanda. Nessa religião essencialmente brasileira, encontramos a convergência de vários princípios diferentes e de origens diversas. O seu nome deriva do termo Quimbundo, que é de Angola, né? Quimbanda quer dizer o feiticeiro, o xamã, o curandeiro. O termo banda, acrescido do prefixo u, significa a arte mágica da cura, orienta e adivinha, ou simplesmente magia. A construção do universo mítico religioso da Umbanda inclui de uma maneira mais ou menos intensa elementos do candomblé de Angola ou de caboclo, de práticas ameríndias, do catolicismo popular e de conceitos kardecistas e também de muita inspiração esotérica, né? Para que possamos compreender o surgimento da Umbanda, talvez fosse interessante uma reforma do chamado movimento nacionalista, que brotou em finais do século XIX e firmou-se na segunda década do século XX. Na arte musical, a ideia de utilizar temáticas nacionais teve início em meados do século XIX, quando Antônio Carlos Gomes, ou Carlos Gomes, né, compôs óperas como o Guarani, que, embora tenha um libreto de inspiração nacional, exibia estrutura musical evidentemente europeia. O primeiro a utilizar um tema popular em composição erudita foi Basílio Iberê da Cunha, num período de 1848 a 1913, em uma rapsódia intitulada A Sertaneja. Daí em diante segue-se vários compositores como Leopoldo Miguez, Francisco Braga e dentre eles Alberto Nepomuceno, com a sua célebre série brasileira, que inclui uma dança negra chamada Batuque. Paralelamente ao desenvolvimento musical, temos a figura de Luciano Gallet, que pode ser considerado como o primeiro investigador científico do folclore nacional. Com o apoio de Mário de Andrade e Antônio de Sá Pereira, propôs ao Instituto Nacional de Música reformas pedagógicas e a criação da cadeira de folclore. Além disso, compôs peças com as suítes sobre temas negros brasileiros, Nhochico e Turuna, que alvoroçaram a Semana de Arte Moderna de 1922. Nesse panorama cultural de inspiração nacionalista, que se iniciou na segunda metade do século XIX, por um lado firmava-se as roças de candomblé em Salvador e no Rio de Janeiro, e por outro, na primeira década do século XX, surge o primeiro centro espírita de Umbanda no estado do Rio de Janeiro, precisamente em Niterói. Devido ao fato de a Umbanda ser um fenômeno religioso brasileiro, diferente do candomblé, podemos assim levar a hipótese de que a inspiração nacionalista, trazendo o resgate cultural de segmentos marginalizados da sociedade brasileira, como o índio, o negro escravo e o caboclo, tenha, de certa forma, contribuído para essa constituição do pensamento umbandista. Embora já exista um candomblé de caboclo, a estrutura assumida pela Umbanda apresenta uma configuração e uma reorganização muito distintas daqueles apresentados em sua cosmogonia com elementos estranhos ao candomblé ortodoxo. Em meados de 1907, surge na cidade de Niterói o primeiro centro de Umbanda. Esse fato deveu-se
a uma dissidência em um centro espírita kardecista. Como era de prática comum nas comunidades kardecistas, que já haviam se espalhado pelo Brasil desde 1865, as entidades ou mentores espirituais sempre eram compostos por espíritos de brancos, europeus ou de cultura europeia e, de preferência, letrados. Ainda hoje é comum vermos em centros kardecistas que apresenta, né, esses tipos de mentores, a exemplo de André Luiz, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Monet, freiras, médicos, etc. Outras características das reuniões kardecistas é a simplificação e redução de atos litúrgicos ou ritualísticos. Digamos assim, o espiritismo kardecista, ele apresenta-se isento de rituais, de objetos sagrados, de procedimentos mágicos e de uma mitologia própria. Mas, por outro lado, ele apoia-se em um coeso código doutrinário, baseando suas práticas e o crescimento espiritual do fiel no estudo e na reflexão intelectual. Toda essa estrutura embasa um grande esboço do kardecismo para mostrar-se como prática de comprovação científica ou uma filosofia de vida e não uma religião. Como já mencionado, em 1907, um grupo de kardecistas de Niterói manifestou profunda insatisfação com essa postura europeia e elitista do kardecismo e com a proibição da invocação dos caboclos e preto-velhos. Esse grupo passou a frequentar roças de candomblé, provavelmente do rito de Angola, e ficaram maravilhados com a riqueza ritual e simbólica presente nesses rituais, além da evidente contextualização na cultura popular brasileira. Imbuído desse novo reverencial mágico religioso e sob a inspiração do médium Zélio Fernando de Moraes, fundaram em 15 de novembro de 1907 a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, o primeiro terreiro oficial, né, que se pode dizer, de Umbanda. Ao que evidências históricas indicam, o termo Umbanda começa a ser utilizado para designar esse culto somente entre 1936 e 1940. Os centros ou tendas de Umbanda espalharam-se rapidamente pelo sudeste e sul do país, a ponto de, em 1941, ter sido realizado o primeiro congresso de Umbanda no Rio de Janeiro. O primeiro centro de Umbanda fundado em São Paulo foi em 1930, e em 1957, o Conselho dos Bispos Latino-Americanos decretou como inimigos da Igreja Católica o protestantismo pentecostal, o comunismo, a maçonaria e o espiritismo, que eles chamavam de alto, né, que era aquele espiritismo europeu, e o baixo, que era a Umbanda. Atualmente, a Umbanda tem se expandido para os Estados Unidos da América, para a Argentina, Portugal e até para a Suíça. Podemos diferenciar esses dois sistemas, Umbanda e kardecismo, por 2 pontos básicos. Quanto às entidades comunicantes, no kardecismo nós temos entidades europeias cultas e letradas. Na Umbanda temos a presença de entidades nacionais, brasileiras, simples e populares, como caboclo, preto velho, crianças, ciganos, boiadeiros, né, baianos, marinheiros, malandros e até prostitutas, que são os Exus da Umbanda ou Quimbanda. E quanto à estrutura de sustentação da religião, em que o kardecismo, né, que mostra onde aparece no kardecismo, né, temos um sistema doutrinário intelectual, dogmático, filosófico, ao passo que a Umbanda predomina o conhecimento tradicional de um sistema mágico e ritualístico. O kardecismo baseia-se nas 6 obras codificadas por Allan Kardec, ao passo que a Umbanda
baseia-se mais nas tradições ritualísticas advindas de várias fontes. Aproveitando elementos do candomblé tradicional, a Umbanda introduziu significativas mudanças na prática ritual. Traduziu a maioria dos termos iorubás para o nosso português, tanto para as rezas quanto para os pontos cantados, que são os cantos litúrgicos. Manteve o canto e a dança, bem como a utilização de instrumentos de percussão no ritual. Absorveu e adaptou em 7 linhas de Umbanda os orixás do candomblé. Adotou o nome de médium para quem recebe os guias. Então, aproximou-se com o catolicismo romano através de um forte sincretismo evidenciado pela construção de um altar com santos católicos, que seria o congá, dentro do terreiro. A utilização de práticas esotéricas, como, por exemplo, a questão numerológica e o uso de pedras, cristais e velas coloridas também foi utilizado. Dos ritos ameríndios e da pagelança, a Umbanda absorveu a prática do fumo, charutos e cachimbos, e a utilização de bebidas. Ainda do kardecismo, a nova religião Umbanda incorporou a ideia do desenvolvimento do médium através do estudo de obras espíritas e exercícios mediúnicos, bem como a intenção declarada de fazer caridade, como forma de purificação e elevação espiritual. Nesse ponto, há uma diferença interessante, né, entre as entidades da Umbanda e Candomblé. Os caboclos, os preto-velhos e as demais entidades da Umbanda, eles, digamos assim, eles procedem uma consulta com os fiéis, eles dão conselhos, passes e remédios de ervas. Já os orixás manifestos, eles não se comunicam com os fiéis, a não ser através do jogo de búzios ou de Ifá. Igualmente ao candomblé, a Umbanda possui muitas formas e práticas ritualísticas diferentes entre si. Podemos perceber um panorama mais ou menos amplo das várias manifestações desse culto se traçarmos uma linha imaginária entre o candomblé e o kardecismo. Há terreiros mais africanizados que possuem mais elementos do candomblé, que são sacrifícios de animais, raspagem de cabeça, como iniciação, despachos e etc. Em seus rituais, né, de elementos kardecistas, né, nada disso aparece. Num outro exemplo, vamos encontrar assim, terreiros que estão muito mais próximos das práticas kardecistas. Né? Eles têm uma linha mais assim, branca, mais, digamos assim, que eles falam purificados, né? Que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrinação, aí eles não têm atabaques, eles não têm danças, velas e bebidas, eles têm a inclusão da mesa branca e etc. Do que o que há nas práticas do candomblé, que é justamente o oposto. Ainda podemos considerar outras vertentes de igual importância e que criam variantes significativas de igual importância e que criam são significativas, digamos assim, né, para as praxes dessa religião, que traz a influência da pagelança via candomblé de caboclo, a influência do esoterismo, a umbanda esotérica, o catolicismo popular, é a umbanda popular, e assim por diante. Então, o que eles utilizam como símbolo para agregar todos esses movimentos dentro da Umbanda? Eles trazem, vamos imaginar, uma estrela de 5 pontas. Então, tem o catolicismo popular, tem a pagelança, tem o esoterismo, tem o candomblé, tem o kardecismo. Essas 5 pontas dessa estrela. Do centro sai a Umbanda, né? Que é o que agregou todas essas manifestações.
Então, utilizando o símbolo da estrela de 5 pontas, como eu falei, para representar esse esquema, pois é um símbolo muito comum nos pontos riscados na Umbanda. Esses pontos, eles são desenhos feitos com giz ou pemba no chão e apresentam figuras como estrelas, eles desenham coração, flechas, espadas, ondas, lua, sol, dentre outros, que representam as ligações míticas da entidade que os desenha e das indicações do seu estilo de atuação, da maneira como atua cada entidade da Umbanda. É interessante notar que são feitas muitas vezes por pessoas incultas e que apresentam uma configuração semelhante aos pantáculos encontrados em livros de alta magia e até de cabalismo. Então, muitos, digamos assim, como é que eu vou falar para vocês? Muitos pantáculos que são usados na cabala, aparecem esses desenhos, coração, mar, flechas e etc. Então, isso é muito semelhante ao sistema usado dentro da Umbanda. Até o próximo vídeo. Um abraço.